Graça e paz, queridos, estamos de volta a mais uma programação da Igreja Batista Nova Vida. Convidamos você a participar da nossa programação, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações e dar o seu like. Assim, você nos ajudará a levar esta mensagem a muitos outros lugares. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quisiera achar em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Graça e paz. Pela graça do nosso Deus, estamos de volta em mais um culto de louvor e adoração àquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Convidamos você para juntos nesta noite louvarmos e adorarmos ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Espírito Santo que em nós habita e que nos selou, nos dando a certeza de que somos salvos e de que um dia reinaremos com Cristo para todo sempre. Feche seus olhos e oremos nesse instante. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar nesta hora e te pedir que em nome de Jesus tragas sobre nós um derramar do teu Espírito, um óleo precioso, aquela unção, ó Deus, que traz refrigério, aquela unção que renova as forças, aquela unção que renova o ânimo, que renova a esperança do teu povo. Oramos nesse instante, Pai, pedindo que em nome do Senhor Jesus Cristo tragas sobre nós desta unção nesta noite, neste culto que nós prestaremos a Ti. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Convido você, juntamente com sua família, para juntos louvarmos ao nosso Senhor, nosso Deus, com o nosso grupo de louvor que estará ministrando nesse momento.
enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração até o altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração até o altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração até o altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração até o altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Som do louvor, Jesus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Então vem me incendiar meu coração até o altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração até o altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. A ti, Jesus. Nesta noite queremos ler a palavra do nosso Deus na primeira carta de João, capítulo 5,
do versículo 1 ao versículo 12. Está escrito: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração. Fechemos os nossos olhos e oremos mais uma vez. Neste instante, oremos pelas nossas crianças, oremos pelo nosso Brasil, oremos por todos aqueles que estão na luta contra a pandemia do coronavírus. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar nesta noite pela tua palavra, pela graça que há em Jesus e pelo privilégio que nós temos de desfrutar de comunhão contigo, de poder ouvir a tua voz, de poder, Senhor, caminhar na tua presença. Nesta noite, ó Deus, em que nós te cultuamos, oramos pelas nossas crianças. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor as guarde, o Senhor as livre do mal, que o Senhor as proteja de toda a ação de Satanás e que as nossas crianças possam crescer com integridade física, emocional e espiritual e se tornem também homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, sendo uma bênção para todas as pessoas no mundo. Oramos também, Senhor, pelo nosso imenso Brasil, que enfrenta, Senhor, uma luta tão terrível contra este vírus. Oramos, ó Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros. Oramos, ó Deus, por aqueles que trabalham no atendimento das pessoas que chegam às clínicas, aos hospitais, aos serviços de pronto atendimento. Oramos para que o Senhor guarde os médicos, guarde os enfermeiros, guarde todos aqueles, ó Deus, que estão nesta luta diária para vencer esse vírus. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor derrame a sua unção de cura para a glória do seu nome. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.
Nesta noite, dando sequência à ministração da Palavra de Deus que iniciamos há 2 domingos, queremos ler novamente o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Está escrito: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Espírito Santo, mais uma vez entramos diante da Tua presença e te pedimos, ó Senhor, que fales conosco por meio da Tua palavra. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Temos ministrado nos últimos domingos acerca de um tema que é o Evangelho esquecido. E a cada semana temos colocado um tema específico para discutirmos esse tema geral, que é o Evangelho esquecido. No primeiro domingo, ministramos sobre alguns tipos de evangelho que nós temos visto na nossa sociedade no tempo presente. Evangelhos que passam longe da essência do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No último domingo, nós ministramos aqui sobre o que significa negar-se a si mesmo. E como esse negar-se a si mesmo é tão importante para a vida cristã, pois sem negar-se a si mesmo, não é possível ser um discípulo verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao falarmos deste tema, nós dissemos que negar-se a si mesmo não é apenas negar coisas a si, não é abrir mão de uma coisa para abraçar alguma outra. Não, negar-se a si mesmo é muito mais do que isso. Negar-se a si mesmo é quando a gente abre mão de todos os nossos interesses, quando a gente abre mão de toda a nossa própria vida, do nosso ego, e a gente entrega esta vida completamente nas mãos daquele que é o Senhor, daquele que é o Salvador. Hoje, no tema desta noite, queremos falar sobre a seguinte frase: o que significa tomar a sua cruz? Na semana passada perguntamos o que significa negar-se a si mesmo, são frases do versículo. A primeira frase diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E depois diz: tome a sua cruz. E depois, siga-me. São 3 afirmações categóricas feitas pelo Senhor Jesus. Hoje queremos falar desta segunda afirmação, quando ele diz: tome a sua cruz. Como dissemos anteriormente, o pecado se centraliza no amor próprio. Precisamos entender que o pecado está exatamente no centro deste amor que nós temos por nós mesmos e pela nossa própria vida. Porque quando fazemos assim, estamos agindo contrário a todos os princípios de Deus e deixamos de buscar os interesses de Deus e passamos a buscar os nossos próprios interesses. Mas Jesus, ao chamar as pessoas para caminharem com Ele, Ele disse claramente que elas precisavam tomar a cruz. Qual é o significado disso? Qual a dimensão disso? A cruz significa o oposto de alguém que valoriza a si mesmo. Pois tomar a cruz significa rejeitar todos os direitos que alguém pudesse ter numa sociedade como aquela na qual o Senhor Jesus foi crucificado. Quando nós olhamos para a Escritura e nós entendemos a dimensão, o significado do que era morrer na cruz, nós podemos então compreender as palavras de Jesus e o que elas efetivamente significam para alguém que tomou a decisão de segui-lo. Significa confiança em Deus. Entregar-se à cruz significa confiar em Deus, amar a Deus, entregar a Deus e não ao eu. Nós vemos isso claramente na oração feita por Jesus, quando ele diz: se possível, Pai, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Jesus enfatiza claramente que o que é relevante é fazer a vontade de Deus e não a vontade da natureza humana. Jesus insistiu na necessidade de trilharmos o caminho da cruz. Não apenas foi isso apenas uma realidade para ele, mas para nós. Por isso que ele disse aos seus seguidores que deveriam tomar a cruz e segui-lo. A cruz poderia ser literal para os discípulos, e como o foi para alguns deles, como foi para alguns cristãos, vários cristãos ao longo da história, que foram crucificados por não negarem a sua fé em Jesus. A cruz também poderia ser algo mais simbólico. Poderia ser abrir mão de todas as coisas que aquele mundo oferecia. Nós temos que entender claramente que dentro do contexto daquela época, um cidadão romano não seria jamais crucificado, pois a crucificação era algo terrível, desprezível, e que um cidadão romano não poderia ser humilhado daquela forma. Mas tomar a cruz significava então dizer: eu abro mão disto que este mundo me oferece. A cruz podia ser literal, como já dissemos, poderia ser também uma forma de negar a si direitos que o mundo lhe oferecia. Mas temos que entender que a cruz, seja ela de forma literal ou não, o seu significado é abrir mão de si mesmo, é morrer para o eu, é morrer para si mesmo e abraçar aquele que se entregou em nosso lugar. A cruz era o meio mais cruel de execução naquele contexto. Os romanos haviam tomado isso emprestado dos cartagineses, e então eles empregavam essa humilhante forma de execução para deixar claro para a sociedade o que significava cometer algum crime perante o Império Romano, ou ser condenado pelo Império Romano e não ter o direito a uma cidadania romana. O condenado tinha que carregar parte da sua cruz. Ele tinha que levá-lo pelas ruas da cidade até o lugar onde ele seria crucificado. E foi isso que fizeram com o Senhor Jesus. Ele carregou a sua cruz, ele a levou, ele foi humilhado, ele sofreu terrivelmente. A Bíblia nos diz, lá em Filipenses, que ele, sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, entregando-se à morte, e morte de cruz. A morte da cruz foi algo terrível, algo devastador. Foi algo tão cruel que a Bíblia nos diz que a terra tremeu, que o céu escureceu. A natureza reagiu diante de tamanha injustiça praticada contra Jesus. Mas este Jesus que morre naquela cruz nos diz claramente que era preciso imitá-lo, que era preciso segui-lo. Jesus não tinha pecado algum, Jesus não tinha culpa cometida por decorrente de algum pecado que ele tenha cometido, mas ele assumiu a minha culpa, ele assumiu a sua culpa, ele morreu em nosso lugar. E é por isso que ele nos convida para segui-lo, tomando a cruz, fazendo da cruz de Cristo, a nossa cruz também. Vale ressaltar que quando pensamos nessa imagem da cruz, os cidadãos deste mundo jamais aceitam a cruz. É interessante que as pessoas olham para a cruz, pensam muitas vezes nela como um símbolo, mas não querem a cruz para si mesmos. Outras pessoas olham para a cruz e ficam se perguntando por que Jesus sofreu tanto. Parece que não entenderam ainda que a razão pela qual Cristo deu a sua vida foi justamente para salvar pecadores, para salvar homens e mulheres que estavam nas mais densas trevas.
Ser um discípulo de Jesus significa abrir mão dos seus próprios interesses. Ser um discípulo de Jesus significa dizer não para a sua atitude de rebelião contra Deus. Ser um discípulo de Jesus significa dizer não para o seu próprio eu e abraçar aquele que é Senhor, aquele que é Rei, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Mas os cidadãos deste mundo não querem a cruz. Os romanos não podiam ser crucificados porque era uma ignomínia, era algo muito desprezível e um cidadão romano teria que ser poupado daquela cruz. E é por isso que muitas pessoas, quando amam mais ao mundo do que ao Senhor, quando elas são desafiadas a tomar a cruz, elas dizem claramente que elas não querem a cruz, elas abominam a cruz, elas rejeitam a cruz, elas deixam de seguir a Jesus porque elas não querem assumir o compromisso de carregar a cruz. A afirmação feita por Jesus de que as pessoas, de que os seus discípulos deveriam tomar a cruz e segui-lo, certamente escandalizou muita gente. Porque Jesus estava dizendo, vocês vão ter que aceitar a mais terrível forma de humilhação, que é carregar uma cruz. Tomar a cruz significa literalmente abrir mão de si mesmo, abrir mão do seu eu, abrir mão das suas vontades e render-se àquele que vive e reina pelos séculos dos séculos e render-se diante daquele que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis. Tomar a cruz, tanto para o judeu como para o romano, era algo inaceitável. A Bíblia dizia claramente, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. A cruz era um símbolo de maldição no mundo judaico. A cruz era um símbolo de desprezo no mundo romano. Desprezo e humilhação completa. Então, para o judeu e para o romano, era algo inaceitável. E Jesus diz para essas pessoas que se alguém quisesse de fato ter a vida eterna, se alguém quisesse de fato ser salvo, se alguém quisesse de fato se tornar filho de Deus, precisava entregar-se completamente ao Senhor. O que significa tomar a cruz? A cruz é o símbolo de completa autonegação, de autodoação. O próprio Jesus faz isso. Ele nega uma vontade que ele tem, que ele expressa lá no Getsemane, quando ele diz, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas ele diz, faça-se a tua vontade e não a minha. A cruz, ela é terrível, mas ela foi o meio pelo qual Deus trouxe redenção a todas as pessoas. A cruz é terrível para qualquer pessoa que tenha que carregá-la, mas ela é o meio pelo qual Deus nos dá vida. Quando abraçamos a cruz de Jesus, quando entendemos que naquele lugar, quem deveria estar sendo crucificado era eu, por conta dos meus pecados, quem deveria estar sendo crucificado era a humanidade por conta dos seus pecados, então compreendemos claramente que a cruz era nossa, que a cruz que Jesus tomou não era dele, era minha. Ele a tomou no meu lugar para que eu tivesse vida. Cada pessoa só encontra a verdadeira vida quando se submete a Cristo. Caso contrário, perde a sua vida por causa da confiança própria. Quem confia em si mesmo, quem acredita mais em si mesmo do que em Cristo, quem confia mais em si mesmo do que em Deus, não herdará a vida eterna. Tomar a cruz, tanto para o judeu quanto para o romano, não era apenas um fardo ou um problema, era um instrumento de tortura. E essa vítima que carregava essa cruz pela cidade era desprezada,
humilhada, zombada. É como alguém hoje diz: eu vou seguir a Cristo. E as pessoas começam a rir, começam a zombar. Em alguns países que perseguem os cristãos, se alguém decide tomar a cruz, se alguém decide seguir a Jesus, está pondo a sua vida em risco. Mas a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que se alguém quer de fato experimentar, se alguém quer de fato ter a vida eterna, se alguém quer ser salvo, se alguém quer experimentar a redenção que há em Jesus, é preciso entregar-se a Ele. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 35, está escrito assim: quem quiser salvar a sua vida estará perdido, mas se alguém abre mão de sua vida por amor de Cristo e do Evangelho, estará salvo. Marcos 8,35 deixa essa mensagem clara. Não há dúvida. Só pode ser salvo aquele que abre mão da sua vida. O texto diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Você só pode ser salvo se abraçar a cruz de Jesus. Ser um discípulo de Jesus significa tomar a cruz. Como o próprio texto nos diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz. E o terceiro verbo, colocado de forma imperativa por Jesus, é o verbo seguir, quando ele diz: siga-me. Sobre isso ministraremos no próximo culto. O que significa de fato seguir a Jesus? Muitas pessoas têm confundido seguir a Jesus com acreditar que Jesus existe. Outras pessoas têm confundido estar numa igreja como se isso fosse seguir a Jesus. Seguir a Jesus é muito mais do que tudo isso, e nós veremos isso no próximo domingo. Eu quero concluir a palavra desta noite chamando a sua atenção para pensar na sua vida. Você tem seguido de fato a Jesus? Você já tomou a cruz? Cada dia você tem carregado essa cruz? Como está a sua caminhada com Deus? Se você está longe do Senhor, abra o seu coração para Ele. Creia nele, diga para ele: Cristo, eu preciso de ti. Cristo, eu quero ser salvo. Cristo, eu quero ter a certeza da vida eterna. A Bíblia nos diz claramente que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer ser salvo, então renda-se a Cristo. Se você já está salvo pela fé em Cristo Jesus, não rejeite a cruz. Tome a sua cruz dia a dia e continue seguindo a Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Preciso
diferente, tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre, agora que perto estás. Tudo é diferente, tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Tua presença me esconde. Sempre fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre, agora que perto estás. Tudo é diferente, tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Chegamos ao final de mais uma programação. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por este momento tão precioso na presença do nosso Deus. Que o Espírito Santo esteja guiando você durante toda esta semana e que todos tenhamos uma semana de paz. Um grande abraço e até domingo, se o Senhor assim permitir.